Olá, vamos falar de uma das grandes maravilhas que existem para quem investe em ações, que são os dividendos. O que são os dividendos? É uma coisa simples, é uma empresa pegar os lucros que ela teve num determinado período de tempo e divide com quem é acionista, com quem tem ações. Vamos supor que uma empresa teve 1 milhão de lucro e aí ela dividiu com 1.000 acionistas, ou seja, cada um desses acionistas vai receber R$1.000. Simples, não é? É claro que no mercado financeiro as empresas têm bilhões de lucros, só que também ao mesmo tempo tem milhões de acionistas. Então ela acaba pagando ali 1, 2, 3, 5 ou até mais reais por ação que você tem. Teve um tempo atrás a Petrobras, aqui no Brasil, pagou quase R$6 por ação. Então quem tinha 1.000 ações recebeu quase R$6.000 num lance só. Caiu na conta, o dinheiro é dela. Então essa é a maravilha dos dividendos. Além do valor da ação, do valor da empresa multiplicar, crescer, ou seja, uma ação que hoje vale R$20, daqui a um tempo vale R$30. Você comprou 1.000 ações, ou seja, você vai ter ali 50%, 100% de lucro se você vender aquilo lá. Então assim, no mercado financeiro das ações, o que vale? Como você ganha dinheiro? Com a multiplicação do valor do papel e com o pagamento dos dividendos. Aí vamos supor, o papel está multiplicando e ainda está caindo dividendos. Você vai lá e compra mais ações daquela uma que está pagando dividendos. Como assim? Vamos supor de novo. Você tem 100 ações e ela paga R$2 por ação a cada 3 meses. Ou seja, a cada 3 meses você vai ganhar R$200. Concorda? 100 ações, R$2 por ação, R$200. Ah, mas espera aí, caíram lá R$200. O que você faz? Compra mais ações daquela empresa que pagou os 2. Dali um tempo ela vai pagar dividendos de novo, mas você não tem mais só 100 ações, já tem umas 150, e aí você vai ganhar mais. E você vai sempre crescendo a quantidade de ações que você tem das empresas que mais pagam dividendos. Esse é o lance. No Brasil tem pelo menos umas 20 empresas que pagam dividendos, e bons dividendos acima de R$1. Na Indica, para nós montarmos a nossa carteira de dividendos, se a empresa pagou menos que R$1 por ação, ela nem entra. Então, daquelas 20 empresas que estão lá indicadas para compor a carteira de dividendos, todos ali estão pagando no mínimo R$1 por ação de tempos em tempos. Normalmente de 3 em 3 meses, né? Tem um fechamento trimestral, as empresas divulgam os resultados e elas definem ali se elas vão ou não pagar os dividendos. Como assim? Deixa eu explicar. As empresas, pelas normas da Bolsa Brasileira, elas têm que pagar pelo menos 25% do lucro em dividendos. É chamado payout, 25%. Algumas pagam 30%, 40%, 50% do lucro, às vezes até quase 100%, e outras não pagam nada. E elas têm uma prerrogativa para não pagar quando elas falam assim, aquele lucro elas vão reinvestir na própria empresa, comprar novos negócios. Então elas não são obrigadas a dividir com os acionistas aquele dinheiro, mas elas vão fazer a empresa crescer. Aí elas não pagam dividendos. Embora tenha empresas aí muito boas que têm bilhões de lucro e sempre alega que vai reinvestir e nunca paga dividendos. Elas provam de alguma maneira que vão ou não vão. Enfim, elas não pagam bons dividendos. Tem empresas aí que pagam 1 centavo, menos de 1 centavo é possível, 0,0001. Quem vai comprar uma ação dessa? Vai receber, se tem 1.000 ações e ganha 10 centavos. Né? Não vale. Então essas empresas não entram na nossa carteira de dividendos. Só empresas que pagam acima de R$1, que tem um payout real de 25%. E também a quantidade, o quanto que elas vão pagar por ação, depende do quanto elas tiverem de lucro. Concorda? Uma empresa que teve um lucro bem grande e tem um payout de 25%, que é o mínimo, ela vai pagar ali, dividido com a quantidade de acionistas que ela tem, R$1, R$2, R$3. Tem as empresas que têm grandes lucros e pagam 25% e não tem tantos acionistas assim e a gente consegue ganhar R$5, R$6 por ação. E eu estou falando de empresas que custam 20, 30, 40, no máximo R$70 a ação. Uma empresa que custa R$70 uma ação, você vai investir ali R$7.000, você vai ter 100 ações. Vai mais dinheiro para você ter mais ações. Mas uma empresa que custa R$20 a ação, com 10 mil você compra 500 ações. Aí ela paga R$2 por ação, você vai ganhar R$1.000 só daquela empresa a cada 3 meses.
É um lance legal, né? Cai na conta, o dinheiro é seu. Se você quiser comer pizza, você vai comer pizza. Se quiser trocar de carro, a cada 6 meses você vai trocar de carro. Mas o interessante, o indicado é você pegar e comprar mais ações daquela empresa e aumentar o seu montante. Atualmente, uma carteira que tenha 500 mil reais investidos. Com esses 500 mil reais, você consegue, investindo nas melhores pagadoras de dividendos, uma média mensal de mais ou menos de 8 a 9 mil reais caindo na conta. Tem mês que cai 12, tem mês que cai 4, mas a média mensal vai ser uns 8 a 9 mil reais. Bom, né? Quem no Brasil ganha 8, 9 mil reais? Aí você pega seu salário mais isso aí, só a sua renda passiva já vai ser maior do que o salário de muitas pessoas no Brasil. Só que daí você continua reinvestindo. Caiu lá, 8 mil. Você reinvestiu 8 mil. Isso vira uma bola de neve. Cada mês você vai reinvestindo ali. Quando você menos espera, você ali chegou a 1 milhão. Aí você tem 1 milhão, cai 16, 17 mil por mês na conta. Então imagina você, daqui a alguns anos, caindo na sua conta 15, 16 mil reais todos os meses. Dá para viver, não é? Você continua trabalhando, investe um pouco do seu salário também, mas reinveste quase tudo isso aí, daria um pouco mais de tempo, alguns anos a mais, você já tem 2 milhões caindo 30 mil na sua conta. É uma maravilha. Isso tem a ver com os juros compostos e com o reinvestimento dos dividendos. É assim que você vai multiplicar o seu dinheiro. Tem que ter a cabeça no lugar. E daí, uma coisa muito maravilhosa. É você não ter dívida, você tem dinheiro investido. E o dinheiro caindo na conta, sem dívida. Uma coisa muito importante para quem quer investir em ações que pagam bons dividendos é saber qual ação que paga bons dividendos. Existem hoje vários princípios, cálculos, alguns economistas famosos que têm algumas fórmulas para determinar isso. Mas a questão é que nenhuma fórmula consegue determinar com precisão. Infelizmente, porque o mercado é muito volúvel. Então, assim, não adianta você fazer um cálculo miraculoso, e tem muitos cálculos. Eu aprendi, quando eu fiz o MBA, aprendi alguns cálculos para determinar os melhores pagadores de dividendos. Quando eu fiz um outro curso, Financial Market, na Universidade de Yale, aprendi outros cálculos baseados no mercado americano, que se aplicam no Brasil também. Aí você tem uma maravilha de cálculos. Uau! 4, 5 cálculos para determinar se aquela empresa no decorrer do tempo, no próximo período, vai pagar ou não. Aí vem a presidência da empresa e fala assim, não vamos pagar. Historicamente pagamos 5, mas nós vamos pagar só 2 e muda. Então, assim, existem cálculos baseados em lucratividade da empresa, sobre a visão da empresa, sobre o passado, sobre o payout que é determinado em assembleia da empresa. Aí tudo isso entra em cálculos. E nós fazemos na Indica esse cálculo. São mais ou menos 4 cálculos básicos e que tem subcálculos baseados nos números que as empresas apresentam e no mercado em si, para a gente chegar. Bom, essa empresa, por exemplo, X empresa, tem uma excelente previsibilidade de pagar bons dividendos, como ela já tem feito ao longo dos anos. Essa, mesmo que tenha pagado bons dividendos ao longo dos anos, não está pagando agora. E a previsibilidade, através dos cálculos, não é boa. Então, nós não colocamos ela na carteira. A turma fala muito do dividend yield, que é um parâmetro, e não serve muito como base, porque o dividend yield é baseado no preço da ação. A ação sobe, o dividend yield baixa. Aí o preço da ação baixa, o dividend yield aumenta. Ou seja, o que muda todo dia, toda hora? O preço da ação. Logo, o dividend yield de uma empresa muda toda hora. E se ela está cara, o dividend yield está baixo. Se ela está barata, o dividend yield está alto. Ou seja, não é, a turma faz lista, as melhores pagadoras pelo dividend yield. Quem não conhece nada de investimento, acredita. Mas vá na minha. O dividend yield é usado sim, mas ele é um dos 4 principais indicadores para nós determinarmos quais as melhores pagadoras de dividendos. E não é na unha, né? Hoje a gente usa um software, usa inteligência artificial, capta todos os dados do mercado em tempo real e faz o cálculo, porque o dividend yield muda toda hora, né? Por causa do preço muda toda hora. Isso é só um parâmetro. E daí nós compomos a nossa carteira de dividendos baseado em muitos cálculos. São milhares de cálculos entre as ações, entre os setores. Então, assim, não é pegar a lista das melhores ações baseado num indicador e você vai investir e vai ter bom pagamento de dividendos. Não acontece assim. Deveria, seria bem legal, seria bem fácil. Então, para investir nas melhores pagadoras de dividendos,
Lembre-se, tem muitos cálculos que são feitos. E nós, da Indica, fazemos todos eles. Cálculos que se aprendem no Brasil e fora do Brasil, para chegarmos, de fato, nas melhores pagadoras de dividendos que a gente pode ter hoje. Porque daqui a um mês, a que hoje está pagando muito bem, ela já fala que vai parar, diminuir a lucratividade, e ela já sai da nossa carteira e entra outra que vai pagar. E assim você vai sempre vendendo e comprando as melhores pagadoras de dividendos, para sempre obter a melhor quantidade de dividendos e receber aquele dinheirinho pingando todos os meses na sua conta e aumenta ainda mais a sua renda passiva. Vem com a gente, investe na nossa carteira de dividendos e você vai ver seu dinheiro multiplicar através dos dividendos. É muito legal, é muito gratificante. Todos os dias você acorda e tem uma notificação no celular. Caiu dividendos na sua conta. Espero que você queira fazer parte disso.